mundo, né? Espero que tenham aproveitado o final de semana, né? Boa tarde. Espero também que seja uma semana excelente para todos nós, tá bom? Eu tinha passado para vocês, na aula anterior, um vídeo que falava sobre congruência de triângulos. Não, foi um vídeo não, foi um material que eu passei pelo Word, né? Mandei pelo plural. Tinha um texto, né, falando sobre congruência de triângulos. E aí tinha também uma atividade, né, mas aí eu pedi para vocês só lerem o texto, né, e anotar alguns tópicos que achassem importante. E aí a gente vai falar justamente sobre esse assunto hoje, né, do que seria congruência de triângulos. O que é que vocês acham, né, que significa essa palavra congruência? O que é que vocês acham? Van Halen, Gabi e Ana? Vamos lá, pessoal. O que é que vocês acham que é congruência? Vocês são ótimos, viu? Ó, ser congruente é ser semelhante. É algo ser, quando a gente compara duas coisas, dizer que são congruentes é dizer que eles são semelhantes, né? Que eles são muito parecidos. E aí, quando a gente fala de congruência de triângulos, é exatamente isso. Seriam dois triângulos. Seria eu analisar dois triângulos e, de acordo com algumas características, de acordo com algumas medidas, dizer, né, conseguir afirmar se esses dois triângulos eles vão ser congruentes ou não. Ou seja, se eles vão ser semelhantes ou não. Antes da gente falar dos casos de congruência, uma coisa que eu queria conversar com vocês é que quando a gente fala de triângulo, né, os triângulos eles têm 3 lados. Então eu tenho aqui o lado A, o lado B e o lado C, né? Além dele ter 3 lados, ele também tem 3 ângulos. Tá? Esse aqui é um, esse aqui é o outro, e esse aqui é o terceiro. Certo? Por que a gente precisa saber disso? Por que a gente precisa lembrar disso? Porque para a gente dizer qual é o caso de congruência que está acontecendo entre os triângulos, a gente precisa saber, né, quantos lados e quantos ângulos os triângulos têm, certo? Então, só para a gente amarrar, né, para quem chegou agora também, o que foi que eu falei? Que congruência de triângulos significa você comparar 2 triângulos ou mais, né, analisando as características dele para dizer se eles são semelhantes ou não, tá? Congruência seria nada mais do que semelhança. Só para tu, Meli. Eu acho que é só para você. Tenta sair, volta de novo. Tá? Bom, então para a gente dizer, né, que triângulos eles são congruentes, a gente tem que estar comparando mais de um triângulo, certo? E aí, como eu também já tinha dito, né, os triângulos eles têm 3 lados e tem 3 ângulos, certo? É importante a gente saber disso, por quê? Para a gente poder dizer qual é o caso de congruência. Então, vamos ver aqui, né, cada caso de congruência que os triângulos podem ter. Se vocês pegarem aí na página 225 do caderno 2 de vocês, tá? Página 225 no caderno 2. Peguem aí, abram o livro, por favor. Pegaram o livro? Bom, vocês vão ver aí na página 225, lá embaixo, vocês têm 2 triângulos. Um verde e um vermelhinho.
percebam que, aparentemente, né, vocês jamais diriam que eles são iguais. Né? Quando você visualiza, você diz que eles não são iguais. Tudo bem, eles podem não ser iguais. Porém, quando vocês analisam os lados desse triângulo, né? Aqui vale 3 centímetros, aqui vale 5 e aqui vale 4. No outro, a mesma coisa. Aqui vai valer 3, aqui vale 5 e aqui vale 4. Bom, o que é que a gente chega, a que conclusão a gente chega depois de analisar esses dois triângulos? A gente diz que por eles possuírem os mesmos valores de lados, né, pelos lados deles serem iguais, a gente vai considerar que os ângulos também vão ser iguais. E, nesse caso, eu vou dizer que o triângulo ABC é congruente, ó, tá? O sinal de congruência é um igual com o tio em cima, tá? É congruente ao triângulo DEF. Estão conseguindo entender por que eu posso dizer que esses triângulos eles são congruentes? Porque seus lados têm a mesma medida, tá? Mesmo que eles estejam numa posição diferente, mas só do fato de eles terem as mesmas medidas de lado, eles vão ser considerados congruentes, tá? E aí eu represento com esse sinalzinho aqui, ó, de igual com um tio em cima, tá? Ele não é exatamente igual, ele é semelhante, ele é congruente, ok? Então, aí, quer dizer que para eu dizer, né, para eu afirmar que dois triângulos eles são congruentes, obrigatoriamente, sempre eles vão ter que ter todos os lados iguais? Não, não precisa, tá? Claro, se tiver os três lados iguais, já vai saber que é congruente, tá? Mas aí a gente tem casos específicos. Aí na página 227, abram aí na página 227, por favor. E aí vocês vão ver os casos de congruência. Um momentinho só, tá? Ó, então aí a gente vai ter 4 casos, né, de congruência de triângulos. Ou seja, a gente tem 4 tipos de congruência de triângulos. Quais são eles? O primeiro caso é o caso LLL. O que é que isso quer dizer? Lado, lado, lado. Se você pegar 2 triângulos e ao analisar eles, vocês conseguirem verificar que eles possuem os 3 lados iguais, como nesse caso que eu dei o exemplo agora, você já vai dizer que eles são congruentes, certo? Então, se eu pegar 2 triângulos, às vezes, não precisa nem vir a medida, tá, minha gente? Mas só de vir isso aqui, ó, esse tracinho, significa que esse lado é igual a esse. 2 tracinhos desse lado, 2 desse. Esse é igual a esse. E aqui 3 tracinhos aqui embaixo, 3 tracinhos aqui. Significa que esse lado de baixo é igual a esse. Ou seja, mesmo que não tenha a medida, né, mesmo que não tenha o tamanho, o valor numérico, você entende que esses 3 lados aqui, ó, eles são iguais. Então, nesse caso, eu vou dizer que esses 2 triângulos, eles são congruentes. Por que caso? Qual é o caso de congruência? Lado, lado, lado. Ele possui os 3 lados iguais. Deu para entender? É bem fácil esse assunto, tá? Não tem estresse não com ele, não. Deu para vocês entenderem até então? Me deem um ok aí. Sim? Ótimo. Ótimo. Vamos para o segundo caso, tá? O segundo caso é o caso Lau. Lau. O que é que isso quer dizer? Eu falei para vocês que nem sempre os triângulos vão ter todos os lados iguais. Mas isso significa que ele vai deixar de ser congruente? Não. Por quê? Se você já tiver um lado, um ângulo e um lado igual,
já é suficiente para você dizer que os triângulos são congruentes. Como assim, aí? Ó, eu tenho aqui dois triângulos. E eu quero saber se eles vão ser congruentes ou não, tá? Eu já sei que os três lados iguais eles não têm, certo? Já sei de cara, já consegui visualizar. Página 227, Rian. Eu sei que os três lados iguais eles não têm. Porém, esse lado é igual a esse é igual a esse, certo? E o ângulo que eu tenho entre esses dois lados que são iguais, ele também tem a mesma medida. Ou seja, nesse caso aqui, eu digo que esses dois triângulos são congruentes, mas por que caso? Caso LAU. Eles apresentam dois lados iguais e o ângulo entre esses lados que são iguais também vai ter a mesma medida nos dois triângulos. E aí eu vou dizer a vocês que esses dois triângulos eles são congruentes pelo caso LAU. Ok? Sim, não, mais ou menos, está marrom. Ok, ótimo. Qualquer dúvida é só vocês perguntarem, tá? A gente vai exercitar também mais para frente e aí fica mais claro para vocês conseguirem entender. Bom, o terceiro caso, que foi a... Rian, para. Ó, o terceiro caso é o caso ALA. Aí você lembra daquele sabão em pó, né? Para poder lembrar o nome do caso. Então, o terceiro caso aí é o caso ALA, né? Ângulo, lado e ângulo. Ou seja, vão ser dois triângulos que só deles terem dois ângulos iguais e um lado, ele já vai ser considerado congruente. Eles já vão ser considerados congruentes. Exemplo. Tenho aqui um triângulo, tenho aqui outro. Esses dois ângulos aqui, ó, são iguais. E o lado entre esses dois ângulos também é igual. Nesse caso, eu vou dizer que esses dois triângulos, eles são congruentes. Mas por que caso? Pelo caso ALA, onde você tem dois ângulos iguais e o lado que está entre esses dois ângulos também é igual. Certo? No último caso, que é o caso quarto, o caso de número 4, ele é LAO. O que é que isso quer dizer? Significa que os dois triângulos, eles vão ter lado, ângulo e ângulo oposto ao lado igual. Como assim? Eu vou ter dois triângulos nos quais eles vão ter dois lados, dois ângulos, né? Com a mesma medida. Porém, esse ângulo aqui, ele é oposto ao lado que também é igual. Então, no caso do LAO, é você ter um lado e dois ângulos iguais. Porém, neste caso, um ângulo desse que é igual tem que ser oposto ao lado, certo? Então, vamos lá. A gente tem 4 casos. O primeiro, né? Como é que eu vou dizer se dois triângulos eles são congruentes ou não? Eu vou ter que analisar as estruturas, os lados e os ângulos. E eu só posso ter 4 tipos de casos de congruência de triângulos. A primeira é a mais fácil. Lado, lado, lado. Se eu pegar dois triângulos que tiverem os 3 lados iguais, com a mesma medida, você vai dizer que esses triângulos eles são congruentes pelo caso LLL. Certo? Se você pegar dois triângulos, né, que tenha
dois lados iguais e o ângulo entre esses lados também igual, a gente diz que os dois triângulos são congruentes pelo caso LAU. Se você pegar dois triângulos que tenham dois ângulos iguais e o lado entre eles também igual nos dois, a gente diz que os dois triângulos eles são congruentes pelo caso ALA. E por último, o último caso é o LAAO. Ou seja, eu vou ter dois triângulos e esses dois triângulos eles vão ter dois ângulos e um lado igual. Porém, um desses ângulos deve ser oposto ao lado. Certo? Vamos exercitar para ver se vocês conseguiram aí entender direitinho. Que foi, ó. Tá igual o quê? Não, Ian, eles são diferentes. Ótimo, Gabi. Eles são diferentes, Ian. Não são iguais, não. Os quatro casos não, tá certo? Vamos exercitar, né? Vamos tentar aí, para ver se vocês entenderam. Ó, quero saber se esses dois triângulos, se eles são congruentes. E se for, são por que caso? Então, analisem aí esses dois triângulos. E eu quero saber, primeiro, se eles são congruentes. Se forem, são por que caso? Sim, são congruentes. Por que caso? O que foi, Ian? Isso, pelo caso LLL. Ele tem os três lados iguais. Então, esses dois triângulos, eles são congruentes pelo caso LLL, certo? Ok, pessoal? Então, Ian, esse é o primeiro, lá em cima. Não é isso? Só que perceba que ele tem uns risquinhos nos lados. Isso é para dizer que os lados são iguais. Tá? No verde do segundo caso, perceba que o lado AB é igual ao lado PQ, o lado CB é igual ao lado RQ, e entre eles tem um ângulo que também é igual nos dois triângulos. Aí eu vou dizer que eles são congruentes pelo caso LAU. Por exemplo, ó, aqui vale 8, aqui vale 5, aqui vale 3. Aqui vale 5, aqui vale 5 e aqui vale 8. E aqui tem um ângulo de 60 graus. Esses dois triângulos... Isso, Gabi. Esses dois triângulos, eles são exatamente iguais. Eles têm os três lados iguais. Os três lados são iguais? Não. Então, eu já nem poderia dizer que eles eram congruentes, nem poderia ser pelo caso LLL. Por quê? Porque os três lados, apenas dois são iguais. Um é diferente. Então, não é congruente pelo caso LLL. Beleza? Porém, percebam que eu tenho dois lados iguais. Esse é igual a esse. E esse aqui também é igual a esse. E entre esses dois lados que são iguais, eu tenho um ângulo que também é igual. Por isso, eu vou dizer que esses dois triângulos, eles são congruentes, sim. Por que caso? LAU. Exatamente. Lado, ângulo e lado. Aí ela tem que ser o ângulo entre eles é sim. Senão, não seria congruente. Por exemplo, se esse ângulo, ele, em vez de ser aqui,
ele fosse aqui, os triângulos seriam congruentes? Não. Não tenho nenhum caso. Mas aí ela tem dois ângulos iguais e tem dois lados iguais. Não poderia ser o lá ou não? Não. Por quê? Porque o ângulo tem que estar entre os lados que são iguais. E nesse caso ele não está. Então eu não teria caso nenhum aí. Não seria nenhum tipo de congruência. Entenderam? Sim, não, mais ou menos. E, ó, a gente viu, né? Para a gente dizer que duas coisas são iguais, basta elas serem idênticas. A gente vai dizer que é igual. Porém, eu poderia dizer que dois triângulos são iguais a partir do momento que eles tivessem os mesmos lados, né? Teve a mesma medida, eu ia dizer que era igual, que era congruente. Porém, nem sempre os triângulos eles não têm os três lados iguais. E aí significa que eles não vão ser mais congruentes, que eles não vão ser semelhantes? Não. Existem casos, né, 4 nesse tipo, existem 4 casos que definem se eu vou considerar dois triângulos congruentes ou não. O primeiro é o mais fácil, lado, lado, lado. Teve os 3 lados iguais, nos 2 triângulos, eles vão ser congruentes. O segundo caso é o LAU. Teve 2 lados iguais. E o ângulo que estiver entre eles... Quais são os 2 lados que são iguais? O de 8 e o de 5. E se o ângulo que estiver entre eles também for igual, eu vou dizer que esses 2 triângulos, eles são congruentes sim. Por que caso? LAU. Lado, ângulo e lado. Certo? No terceiro caso, é assim. O terceiro caso, ele é assim. Ó, os 3 lados são iguais? Não. Não pode ser lado, lado, lado. Eu tenho 2 lados iguais? Também não. Os 3 lados, nesse caso aqui, eles são completamente diferentes. Eu só tenho um lado com a mesma medida, que é o lado de 5. Tá? Só tenho esse lado aqui igual. Mas eu tenho 2 ângulos iguais, ó. 60 e 60, 60 e 60. Tá igual nos dois. Os 2 ângulos são iguais. E o lado que está entre eles, ó, o de 5, também é igual. Então, nesse caso, eu vou dizer que esses 2 triângulos são congruentes, sim. Por que caso? Pelo caso ALA. Eu tenho 2 ângulos iguais nos 2 triângulos. E o lado que está entre eles também é igual. Então, esses 2 triângulos, eles são congruentes pelo caso ALA. Ok? Ótimo. Certo. E o último caso, que é o caso LAO, lado, ângulo e ângulo oposto tem que ser iguais. Ó, um lado, vou deixar esse de 5 mesmo. Um lado, tá? 2 ângulos devem ser iguais. Eu tenho dois lados iguais, um ângulo igual e o ângulo que é oposto a esse lado. E o ângulo que é oposto ao lado que é igual também tem a mesma medida. Ou seja, nesse caso, por que ele vai ser diferente do ala? Não tem 2 ângulos iguais? Tem. Poderia ser ala, né, Aila? Depende. Vai depender de quê? Que você tem um lado que também é igual, mas o ângulo que você vai ter agora, que vai ter a mesma medida, ele é oposto, ele está do lado oposto
do lado que também é igual. Tá dando para vocês perceberem? Ó, eu tenho um lado igual, com a mesma medida, que é o lado de cima. E eu tenho dois ângulos iguais. Poderia dizer que era ala? Depende de quê? Que o ângulo que eu estou falando agora, que ele está igual nos dois, ele é oposto ao lado que também é igual para os dois. Então, nesse caso, deixa de ser ala e passa a ser laal, tá? Lado, ângulo igual, e o ângulo que é oposto a esse lado também é igual. E aí eu digo que eles são congruentes pelo caso laal, ok? Oi, Rian. Não, nesse caso não, tá? Nesse caso não. Ah, tá, o nome do caso em si muda. Tem que ser o primeiro caso, muda totalmente. Tem que ser LLL, que é o primeiro, ALA, LAU e LAU. Não pode ser diferente disso, tá certo? Deu para vocês entenderem? Isso, o ângulo, perceba, Bi, que eles são iguais. Tem dois ângulos iguais em um lado. Dois ângulos iguais em um lado. Poderia ser ala, né? Dois ângulos iguais. Só que para ser ala, tem que ter os dois ângulos iguais. E o lado que está entre eles, por isso que é ala. Ó, eu tenho dois ângulos iguais. E o lado que está entre esses dois ângulos é que também vai ser igual. Não dá para dizer que é esse caso aqui. Eu tenho dois ângulos iguais? Tenho. E o lado que está entre eles é igual? Não. Então não pode ser ala nesse caso. Digian. Se aqui fosse 7, aí seria ala. Eu tenho dois ângulos iguais e o lado que está entre eles também é igual. Aí o caso seria ala. Ficou claro? Ótimo. Bom. O que foi, Rian? Só para triângulo, tá? Só para triângulo. Ó, vocês viram daí a página, né? Página 228. Vocês têm aí um jogo rápido, tá? Onde vocês vão analisar esses dois triângulos aí, o triângulo ABC e o triângulo CDE, e vai dizer se existe algum caso de congruência aí entre eles. Percebam que ele não dá medidas, né? Ele não informa valores, não dá números. Porém, ele diz os lados que são congruentes. Ele diz que o lado AB é congruente com o lado DE, ou seja, tem a mesma medida, são iguais. O lado AC e o lado CE também tem a mesma medida. E o lado BC e o lado CD também vão ser congruentes, também vão ter a mesma medida. Eu posso dizer, então, que esses dois triângulos são congruentes? Se sim, qual é o caso? E aí já respondeu, né? E aí, pessoal, são congruentes? Se são, qual é o caso? Oi, Rian. Ok, Rian. Diga. E bota 4 linhas, né? Mas é porque, às vezes, pode ser da letra. Vai que o aluno tem a letra muito grande. Pode ser isso. Não, é só isso mesmo, tá? É como o Ian respondeu aí. Eles são congruentes, sim. E eles vão ser congruentes pelo caso LLL. Tá bom? Quer perguntar alguma coisa, Ian? Pois é. Ó, na segunda questão,
ele pede para você verificar aí as alternativas e marcar verdadeiro ou falso. Todos os triângulos retângulos são congruentes. Vocês lembram o que é triângulo retângulo, minha gente? Triângulo retângulo é aquele que vai ter um ângulo de 90 graus. Assim, ó. Esses são os triângulos retângulos. Mas só deles terem um ângulo em comum já seria justificativa para eles serem congruentes. Só de ter um ângulo igual significa que toda vez eles vão ser congruentes, eles vão ser iguais. Só porque eles têm esse ângulo aí? Não, tá? Isso é falso. Na segunda alternativa tem aí, dois triângulos congruentes têm ângulos correspondentes com a mesma medida. Verdadeiro, é óbvio. Se eles já são congruentes, é porque eles possuem alguns ângulos, né, com a mesma medida, com o mesmo valor. Terceira alternativa. Todos os triângulos equiláteros são congruentes. Triângulo equilátero, minha gente, é aquele que tem todos os lados iguais. Então, se eu disser para vocês, todos os triângulos equiláteros, eles vão ser congruentes, sim ou não? O que é que vocês acham? Pessoal? Sim, verdadeiro, tá? Se eles já são equiláteros, todos os lados vão ser iguais. Se todos os lados vão ser iguais, significa que eles vão sempre estar, no caso de congruência, LLL, ok? O primeiro é falso, o segundo é verdadeiro, o terceiro é falso, tá? E a última agora diz assim, a razão entre o perímetro de dois triângulos congruentes é 1. Pessoal, se eu tenho dois triângulos que são congruentes, significa então, se eu pegar... É falso, Rian. Se eu pegar o perímetro, né? Lembram que é perímetro, a soma de todos os lados? Então, se eu pegar, né, o perímetro deles e dividir um pelo outro para tirar a razão, vai dar 1, sim, porque as medidas vão ser iguais. E quando eu divido dois números iguais, o resultado sempre é 1. Então, ficou aí falso, verdadeiro, certo? Dúvidas até aí, pessoal? Nossa. Ótimo. Essa outra parte aí, que fala de paralelogramos, né, de quadriláteros, no caso, a gente vai falar sobre ela na próxima aula. Tá? A nossa aula de hoje ela é bem curtinha. Tá? O que é que vocês vão ter que fazer? Eu mandei um texto para vocês na aula passada. E aí esse texto falava... Deixa eu ver qual foi o dia, tá? Foi dia... Foi na segunda-feira passada, dia 13, tá? Mandei pelo plural, Camille, na segunda-feira, dia 13. Foi um textinho, foi um material do próprio plural. Era um textinho falando sobre congruência de triângulos, né? Que eu já mandei o texto para que vocês lessem, fizessem lá um resuminho, né? Já para vocês já virem para a aula sabendo, tá? E aí, nesse mesmo material, tinha um exercício. Mas aí eu pedi para vocês não fazerem o exercício. Era só para ler o texto e fazer esse resumo, tá? Hoje, vocês vão realizar a atividade, tá? Então, do material que foi passado na aula anterior, vocês vão abrir ele de novo, tá? E vão responder a atividade. Se eu não estou enganada, é um material que é pelo Word. Mas aí vocês abrem o exercício e podem botar a resposta no caderno. Certo? Entenderam o que é para fazer? Ótimo. Bom, para a gente finalizar, né? Hoje é o dia do amigo. E queria deixar, né, para vocês, dizer que eu estou morrendo de saudade de vocês. Que eu amo muito vocês. Não é hoje, dia 20 de julho, tá? E dá a oportunidade aí, se alguém quiser,
né, falar alguma coisa, escrever alguma mensagem para algum amigo querido que esteja na nossa aula, tá? Que esteja no ao vivo. E aí, se quiser mandar uma mensagem para o colega, né, para o amigo, dizer que está com saudade, que ama esse amigo, que ele é muito importante. Assim como eu estou dizendo para vocês, né, que vocês são muito importantes para mim e que eu amo demais vocês. Então, quem quiser aí, né, você apenas suporta a Camille. Que coisa. Quem quiser aí, né, tá a oportunidade. Isso, muito bem, muito amor. Tá? E aí, a gente finaliza a nossa aula de hoje, tá? E, e a gente se encontra na nossa próxima aula, tá bom? Façam a atividade, mandem para mim. Vocês vão ter até a próxima aula.